Imagine um homem que conseguiu fugir da polícia durante 7 anos consecutivos no interior de Pernambuco, que matou 31 pessoas entre 1968 e 1975, incluindo 12 policiais que tentaram capturá-lo. Um pistoleiro que transformou perseguição policial em guerra pessoal, criando exército particular de capangas e estabelecendo território próprio onde autoridades não ousavam entrar. O que você vai descobrir sobre Roberto Silva Santos, conhecido como Roberto Diabo, vai mostrar como um homem se tornou mais poderoso que o próprio Estado numa região inteira do sertão pernambucano. Ele não era apenas mais um bandido fugitivo, era líder revolucionário às avessas que construiu o império criminal baseado no desafio direto à autoridade policial. Mas antes de revelar como Roberto conseguiu humilhar forças policiais durante quase uma década, preciso contar sobre o contexto de corrupção e incompetência que dominava a segurança pública no interior nordestino dos anos 70. Porque quando você entender como polícia funcionava naquela época, vai perceber por que um homem sozinho conseguiu desafiar sistema inteiro e sair vencedor por tanto tempo. Essa história de rebelião armada aconteceu há 50 anos no interior de Pernambuco. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês curtem histórias de bandidos que desafiaram o sistema, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a saga completa do Roberto Diabo vai mostrar como um homem virou pesadelo das autoridades. Vamos descobrir juntos como alguém consegue fugir da polícia durante 7 anos. Para compreender completamente a história extraordinária de Roberto Diabo, primeiro preciso contextualizar detalhadamente o cenário caótico da segurança pública no interior de Pernambuco durante a década de 70. Era período de transição política extremamente conturbada no Brasil, com governo militar focado em repressão urbana e guerrilha esquerdista, mas o interior nordestino permanecia completamente abandonado pelas autoridades federais e estaduais. No sertão pernambucano dos anos 70, policiamento era responsabilidade de delegacias isoladas, comandadas por delegados políticos sem preparo técnico adequado, equipados com viaturas sucateadas e armamento obsoleto da Segunda Guerra Mundial. Comunicação entre delegacias era feita por rádio amador quando funcionava, correios quando não funcionava, recados verbais na pior das hipóteses. Sistema judiciário era ainda mais precário que policial. Comarcas abrangiam territórios imensos. Juízes visitavam cidades pequenas uma vez por mês, quando muito. Processos criminais levavam anos para serem julgados. Era ambiente de impunidade quase total, onde crime organizado florescia sem qualquer constrangimento legal real. Corrupção policial era endêmica e sistemática. Delegados vendiam proteção para pistoleiros, soldados trabalhavam para fazendeiros como capangas particulares. Investigações eram arquivadas mediante pagamento adequado. Não era corrupção ocasional, era modelo de negócio institucionalizado. A região específica onde nasceu e atuou Roberto Silva Santos ficava no agreste pernambucano, zona de transição entre sertão seco e zona da mata úmida. Era território dominado por fazendeiros tradicionais que mantinham exércitos particulares de jagunços e pistoleiros para proteger propriedades e resolver conflitos através da violência. Roberto nasceu em 1940, numa família de pequenos agricultores no município de Garanhuns, interior de Pernambuco. Era o quinto de 8 filhos de família pobre que sobrevivia plantando feijão e milho em terra arrendada. Desde criança mostrou inteligência excepcional e coragem que impressionavam adultos da região. Durante a infância, Roberto presenciou várias demonstrações da corrupção policial local. Viu pai ser humilhado por soldados bêbados. Assistiu vizinhos serem presos sem motivo por delegado corrupto. Cresceu vendo que polícia protegia ricos e perseguia pobres. Experiências formativas que criariam ódio permanente contra autoridades. Aos 15 anos, Roberto teve primeiro confronto direto com polícia. Foi preso injustamente por roubo que não cometeu. Apanhou durante interrogatório. Ficou uma semana na cadeia até a família conseguir provar inocência. Era a humilhação que plantaria semente de revolta que cresceria durante décadas. Entre 1955 e 1960, Roberto trabalhou como vaqueiro em várias fazendas da região, sempre demonstrando habilidades excepcionais com cavalos e armas de fogo. Era jovem respeitado pelos patrões, admirado pelos colegas,
considerado exemplo de trabalhador honesto e competente, mas Roberto também observava atentamente como o sistema funcionava. Fazendeiros compravam proteção policial, delegados ignoravam crimes dos ricos, pistoleiros contratados operavam com total impunidade. Era a educação prática sobre corrupção institucionalizada que moldaria sua visão de mundo. Em 1961, aos 21 anos, Roberto presenciou o evento que mudaria completamente sua vida. Assassinato covarde do irmão mais novo, José, de apenas 18 anos. Jovem havia sido morto por capangas do fazendeiro Coronel Antônio Ferreira, por se recusar a aceitar redução salarial arbitrária. Roberto procurou delegacia para denunciar crime, mas delegado se recusou a investigar por falta de provas. Na verdade, Coronel Ferreira pagava mesada mensal para delegado ignorar crimes cometidos por seus homens. Era sistema de proteção que funcionava há décadas na região. Percebendo que justiça oficial jamais puniria assassinos do irmão, Roberto decidiu fazer justiça com próprias mãos. Durante 6 meses, planejou meticulosamente vingança contra os 3 capangas que haviam matado José. Roberto estudou rotinas dos assassinos, identificou vulnerabilidades, escolheu armas adequadas. Não era vingança impulsiva. Era operação militar planejada com precisão cirúrgica por homem que aprendera a pensar estrategicamente. Em dezembro de 1961, Roberto executou vingança perfeita. Matou os 3 capangas em emboscadas separadas, durante intervalo de 1 semana, usando métodos diferentes para cada assassinato. Era demonstração de competência que impressionou até pistoleiros veteranos. Após triplo homicídio, Roberto se tornou fugitivo procurado pela polícia. Mas em vez de fugir para longe, decidiu permanecer na região para continuar o War Against Sistema que havia falhado com sua família. Com morte dos 3 capangas, Roberto ganhou reputação de vingador competente que não temia confronto com forças superiores. Fazendeiros rivais do Coronel Ferreira começaram a oferecer trabalho para a jovem, que havia demonstrado coragem e habilidade. Durante 1962, Roberto trabalhou como pistoleiro para vários fazendeiros, sempre escolhendo contratos que envolviam confronto direto ou indireto com polícia corrupta. Não matava apenas por dinheiro, matava para provar que autoridades não eram invencíveis. O apelido Diabo surgiu após confronto com patrulha policial em março de 1963. Roberto havia sido cercado por 6 soldados numa fazenda onde executava contrato, mas conseguiu matar 2 policiais e escapar ferido. Sobreviventes juraram que Roberto lutava como demônio possuído. Roberto não tinha medo da morte. Tinha medo de não conseguir matar quantos policiais quisesse antes de morrer. Relatou anos depois fazendeiro que o empregou. Falava que cada policial morto era vingança pelo irmão e por todos pobres humilhados por autoridades corruptas. Entre 1963 e 1967, Roberto matou pelo menos 15 pessoas, incluindo 7 policiais que tentaram capturá-lo. Cada confronto aumentava sua reputação e também o valor de sua cabeça. Recompensa oferecida por informações chegou a 10 mil cruzeiros. Roberto desenvolveu métodos sofisticados para escapar de cercos policiais. Usava rede de informantes entre população rural, tinha esconderijos preparados em várias fazendas, conhecia trilhas secretas que polícia ignorava completamente. Mais importante, Roberto começou a recrutar outros homens dispostos a lutar contra o sistema. Formou grupo pequeno, mas leal de pistoleiros que compartilhavam ódio contra autoridades corruptas. Em 1967, grupo de Roberto tinha 8 membros fixos e rede de apoio que incluía dezenas de simpatizantes. Era embrião de exército particular que desafiaria a polícia durante anos seguintes. Em janeiro de 1968, Roberto Diabo tomou decisão que o transformaria de pistoleiro comum em inimigo público número 1. Declarou guerra aberta contra a polícia de Pernambuco através de carta enviada para jornais de Recife. Polícia deste estado protege bandidos ricos e persegue trabalhadores honestos, escreveu Roberto na carta que causou escândalo. Enquanto delegados venderem justiça para quem paga mais, eu e meus homens vamos matar policial corrupto onde encontrar. Era declaração de guerra sem precedentes na história criminal brasileira. Bandidos sempre tentavam evitar confronto direto com autoridades. Roberto buscava confronto como forma de protesto armado contra a corrupção sistemática. Carta gerou reação imediata do governo estadual. Secretário de Segurança organizou força-tarefa especial para capturar Roberto,
Ofereceu recompensa de 50 mil cruzeiros, mobilizou recursos militares para a operação que deveria durar, no máximo, 3 meses. Roberto respondeu atacando a delegacia de Garanhuns em março de 1968. Com grupo de 12 homens, invadiu o prédio durante madrugada, matou o delegado corrupto que havia ignorado o assassinato de seu irmão, libertou presos políticos, destruiu arquivos de processos fraudulentos. Foi operação militar perfeita, admitiu anos depois coronel que comandou a investigação. Roberto planejou o ataque como general experiente, neutralizou comunicações, controlou todas as saídas, executou objetivos sem perder um homem sequer. Ataque à delegacia marcou o início de campanha sistemática contra autoridades corruptas. Roberto não era mais pistoleiro contratado. Era líder revolucionário que usava violência para denunciar falência do sistema. Durante o resto de 1968, grupo de Roberto atacou mais 4 delegacias, matou 11 policiais, libertou dezenas de presos. Era guerra de guerrilha, aplicada ao combate contra a corrupção policial. Entre 1969 e 1971, Roberto Diabo consolidou o controle sobre território que abrangia 5 municípios do agreste pernambucano. Era a região onde polícia não entrava sem autorização expressa de Roberto, onde justiça era administrada pelo próprio bandido. Roberto estabeleceu sistema quase feudal, onde oferecia proteção para a população rural em troca de apoio logístico e informações sobre movimentos policiais. Era contrato social baseado na eficiência. Roberto resolvia problemas que polícia ignorava. Roberto fazia o que polícia deveria fazer, explicou morador da região. Prendia ladrões de galinha, resolvia disputas de terra, até ajudava famílias pobres com dinheiro. Era mais confiável que qualquer delegado. Durante esse período, o grupo de Roberto cresceu de 12 para mais de 30 homens armados. Eram pistoleiros experientes, ex-soldados expulsos da polícia, jovens revoltados com corrupção. Era exército particular disciplinado e leal. Roberto implementou hierarquia militar rígida. Tinha tenentes que comandavam grupos menores, sargentos responsáveis por treinamento, cabos que cuidavam de logística. Era a organização mais eficiente que própria polícia estadual. O financiamento do grupo vinha de múltiplas fontes: contratos de pistolagem contra inimigos políticos, impostos cobrados de fazendeiros ricos, assaltos seletivos a bancos e comércios. Era a economia criminal diversificada e sustentável. Roberto também estabeleceu código de conduta rigoroso, proibiu estupros, roubos de pobres, violência desnecessária contra civis. Violações eram punidas com expulsão ou morte. Era disciplina que contrastava com brutalidade policial. Durante o auge do poder, entre 1970 e 1971, Roberto controlava território maior que muitos países europeus. Tinha embaixadas em cidades grandes, rede de comunicação eficiente, até sistema de espionagem que infiltrava delegacias. Roberto desenvolveu táticas de guerrilha que estudadas até hoje por especialistas em segurança. Combinava conhecimento tradicional do sertão com inovações militares que surpreendiam forças oficiais continuamente. Primeira inovação foi sistema de comunicação, baseado em sinais de fumaça durante dia e fogos durante noite. Roberto podia coordenar movimentos de grupos espalhados por centenas de quilômetros sem usar rádio que polícia interceptava. Segunda tática era a mobilidade superior. Roberto mantinha cavalos treinados em pontos estratégicos, permitindo deslocamento rápido, através de terreno que viaturas policiais não conseguiam atravessar. Terceira vantagem era a inteligência humana. Roberto tinha informantes em todas as delegacias da região. Sabia antecipadamente sobre operações policiais, recebia cópias de ordens e estratégias oficiais. Roberto sabia dos nossos planos antes de nós mesmos, admitiu o ex-delegado. Quando chegávamos no local onde deveria estar, encontrávamos bilhetes zombando da operação. Roberto também inovou em armamento. Comprava armas modernas no mercado negro, equipava grupo com fuzis automáticos, enquanto polícia usava revólveres antigos. Era a superioridade tecnológica que compensava a inferioridade numérica. Durante confrontos, Roberto aplicava táticas de emboscada que maximizavam vantagens. Atacava sempre com superioridade numérica local. Escolhia terreno favorável, planejava rotas de escape múltiplas. Resultado era que a polícia perdia quase todos os confrontos diretos. Em 7 anos de perseguição,
Forças oficiais conseguiram matar apenas 3 membros do grupo de Roberto, enquanto perderam mais de 60 homens. Durante 1972, escalada de violência entre Roberto e polícia atingiu níveis que chamaram a atenção nacional. Confrontos viraram batalhas campais que duravam horas, envolviam centenas de homens, resultavam em massacres de ambos lados. O primeiro grande confronto aconteceu em abril de 1972, quando Roberto atacou o comboio policial que transportava preso político para julgamento em Recife. Com 40 homens, emboscou 20 soldados na Serra de Ororubá. Batalha durou 4 horas, com Roberto demonstrando capacidade de comando que impressionou até inimigos. Coordenou ataques simultâneos de 3 direções, manteve pressão constante sem desperdiçar munição, executou retirada ordenada quando chegaram reforços. Resultado: 17 policiais mortos, preso político libertado, nenhuma baixa no grupo de Roberto. Era vitória militar que humilhou autoridades e elevou o moral dos bandidos a níveis estratosféricos. Segundo confronto épico foi cerco de Fazenda Cajueiro, em agosto de 1972. Polícia Militar mobilizou 150 homens para cercar Roberto, que estava visitando fazendeiro simpatizante com apenas 20 bandidos. Roberto transformou fazenda em fortaleza improvisada, barricou entradas, estabeleceu posições de tiro, organizou sistema de comunicação interna. Durante 3 dias, resistiu a ataques constantes de força muito superior. Roberto comandou defesa como general veterano. Relatou o coronel que dirigiu a operação. Racionava munição, coordenava contra-ataques, mantinha a moral dos homens elevado mesmo sob pressão extrema. No 3º dia, Roberto executou manobra que entrou para a história militar. Ataque simultâneo de 2 direções que quebrou o cerco policial e permitiu o escape de todo o grupo. Polícia teve 23 mortos e 40 feridos. Terceiro confronto foi emboscada na estrada de Caruaru em dezembro de 1972. Roberto atacou o comboio de 6 viaturas que transportava novo delegado para a região. Era demonstração de que nenhuma autoridade estava segura em seu território. Com apenas 15 homens, Roberto destruiu o comboio policial inteiro. Matou o delegado novo, 16 soldados, capturou armas e munições. Era massacre que provou superioridade tática absoluta dos bandidos sobre forças oficiais. Além de combate militar direto, Roberto desenvolveu campanha de guerra psicológica que aterrorizava autoridades e inspirava a população rural. Era combinação de propaganda e intimidação que amplificava o poder real do grupo. Roberto enviava cartas regulares para jornais denunciando corrupção específica de delegados individuais, nomes de comerciantes que pagavam propina, valores exatos de mesadas, até detalhes de casos arquivados mediante pagamento. Roberto sabia mais sobre corrupção policial que próprios corruptos, admitiu o jornalista que publicou cartas. Tinha informações detalhadas que só poderiam vir de dentro das delegacias. Segunda tática psicológica era a humilhação pública de autoridades. Roberto invadia cidades pequenas durante festivais, desfilava armado pela rua principal, até dançava forró em praças públicas enquanto polícia se escondida. Terceira estratégia era a proteção ostensiva da população. Roberto resolvia conflitos que polícia ignorava, punia criminosos pequenos que autoridades protegiam, até distribuía alimentos durante secas. Roberto também usava símbolos religiosos para legitimizar rebelião. Portava a imagem de São Sebastião, santo dos perseguidos. Dizia que lutava pela justiça de Deus contra a corrupção dos homens. Durante missa dominical, Roberto aparecia armado nas igrejas, pedia a bênção do padre, doava dinheiro para obras sociais. Era teatralização que misturava banditismo com messianismo sertanejo. Resultado da guerra psicológica era que Roberto tinha apoio popular massivo. Camponeses o viam como protetor, comerciantes preferiam sua justiça à oficial, até alguns padres defendiam publicamente suas ações. Em 1973, caso Roberto Diabo ganhou repercussão nacional quando a revista Veja publicou reportagem de capa sobre "Bandido que humilha a polícia há 5 anos". Governo federal se sentiu obrigado a intervir diretamente. Ministro da Justiça criou força-tarefa especial comandada pelo general Antônio Silva, veterano da guerra contra a guerrilha urbana. Era operação militar com recursos ilimitados para capturar grupo que desmoralizava autoridades brasileiras. General Silva mobilizou 500 soldados do exército.
helicópteros de combate, veículos blindados, até cães farejadores importados da Alemanha. Era arsenal militar desproporcional para capturar 30 bandidos rurais. Operação contra Roberto virou questão de honra nacional, explicou o general anos depois. Não podíamos aceitar que bandido sertanejo derrotasse forças oficiais durante tanto tempo. Roberto respondeu à escalada militar adaptando táticas. Dividiu o grupo em células menores, aumentou mobilidade, intensificou o uso de informantes civis. Era a evolução estratégica que neutralizava vantagens militares oficiais. Durante 1973, Roberto conseguiu escapar de 12 operações militares, sempre usando conhecimento superior do terreno e apoio populacional. Cada escape humilhava mais autoridades e aumentava a lenda do bandido invencível. Ponto alto da campanha militar foi Operação Limpeza em outubro de 1973. 3.000 soldados cercaram área de 200 km², onde Roberto supostamente se escondia. Operação durou 2 semanas. Custou milhões de cruzeiros. Mobilizou recursos de 3 estados. Resultado final: 0 bandidos capturados, 2 soldados mortos em acidentes, descoberta de que Roberto nunca estivera na região cercada. O que tornava Roberto praticamente impossível de capturar era a rede sofisticada de informantes que havia desenvolvido durante anos de operação na região. Era sistema de espionagem que rivalizava com serviços de inteligência oficiais. Roberto tinha informantes em todas as delegacias do agreste pernambucano, soldados descontentes com baixos salários, escrivães revoltados com corrupção, até delegados que secretamente admiravam sua causa. Roberto sabia das nossas operações antes mesmo de sairmos da delegacia, confessou o ex-soldado. Tinha gente nossa que avisava tudo para ele. Era impossível surpreender quem conhecia nossos planos antecipadamente. Além de informantes oficiais, Roberto cultivava rede civil ainda mais extensa. Comerciantes, fazendeiros, vaqueiros, até prostitutas que frequentavam bordéis onde policiais bebiam e falavam demais. Sistema funcionava baseado em lealdade comprada e medo calculado. Roberto pagava bem por informações, protegia quem o ajudava, punia severamente quem o traía. Informantes não apenas avisavam sobre operações, forneciam detalhes específicos: quantos homens, que armas, qual rota, até o humor dos comandantes. Era a inteligência militar completa. Roberto também tinha topos, informantes infiltrados, em Recife que monitoravam decisões do governo estadual. Sabia quando reforços seriam enviados, quando estratégias mudariam, até quando políticos pressionavam por resultados. Com informações privilegiadas, Roberto sempre estava 2 passos à frente das autoridades. Quando a polícia chegava, encontrava apenas rastros frios e bilhetes zombeteiros. Em 1974, combinação de fatores começou a roer império criminal de Roberto. Pressão militar constante, desgaste do grupo, problemas internos que minavam coesão. Primeiro problema foi mudança no perfil dos recrutas. Jovens que se juntavam ao grupo vinham mais por romantismo que por convicção política. Eram menos disciplinados, mais imprudentes, causavam problemas que Roberto precisava constantemente resolver. Segundo fator foi pressão sobre familiares. Autoritários começaram a prender parentes de bandidos como forma de pressão psicológica. Roberto precisava desviar recursos para proteger civis inocentes. Terceiro elemento foi desgaste físico e emocional. 7 anos de perseguição constante cobraram preço alto do líder. Roberto mostrava sinais de paranoia, desconfiança excessiva, decisões menos calculadas. Mais importante foi traição interna. José Carcará, lugartenente de confiança, começou a negociar a entrega de Roberto em troca de anistia. Era a quebra de lealdade que destruiria grupo por dentro. Durante 1974, Roberto perdeu 6 homens em confrontos. Teve 3 esconderijos descobertos. Viu rede de apoio civil diminuir devido à pressão policial sobre famílias simpatizantes. Em dezembro de 1974, Roberto cometeu erro estratégico fatal. Aceitou esconder-se na fazenda de amigo que secretamente havia sido cooptado pela polícia. A última batalha, em 15 de janeiro de 1975, Roberto Diabo foi traído pelo fazendeiro Antônio Bocamole, que havia sido preso com família e concordara em entregar bandido em troca de clemência para parentes.
Informação chegou à força-tarefa comandada pelo Major Carlos Mendes, oficial experiente que havia estudado táticas de Roberto durante meses. Era a oportunidade que autoridades esperavam há 7 anos. Major Mendes mobilizou 120 homens para cercar a fazenda onde Roberto descansava com apenas 8 companheiros fiéis. Era superioridade numérica de 15-1. Odds impossíveis até para líder lendário. Roberto percebeu traição quando amanheceu e viu soldados posicionados em todas as direções. Pela primeira vez em 7 anos, estava verdadeiramente cercado, sem rota de escape preparada. Hoje acaba tudo, muchachos, disse Roberto para companheiros. Vamos morrer como homens, matando quantos pudermos. Polícia corrupta vai lembrar de nós para sempre. Batalha final começou às 6 da manhã e durou 4 horas intensas. Roberto comandou defesa desesperada da casa, usando cada vantagem tática disponível para maximizar baixas inimigas. Durante o confronto, Roberto demonstrou pela última vez genialidade militar. Coordenou contra-ataques que quebraram cerco temporariamente, racionou munição para durar mais tempo, até tentou manobra de fuga, quando percebeu que resistência era insustentável. Mas desta vez, informações precisas e superioridade esmagadora foram decisivas. Um por um, companheiros de Roberto foram sendo eliminados até restarem apenas 3 bandidos resistindo. Roberto foi mortalmente ferido por tiro de sniper às 10h15, mas continuou atirando até o último cartucho. Morreu aos 35 anos como havia vivido, desafiando autoridades até respiração final. Morte de Roberto Diabo em janeiro de 1975 encerrou o capítulo único na história criminal brasileira. Homem que desafiou o sistema policial corrupto durante 7 anos e quase venceu guerra impossível. Durante o funeral, milhares de pessoas compareceram para prestar homenagem final ao bandido justiceiro. Eram camponeses que ele havia protegido, comerciantes que respeitavam sua palavra, até alguns policiais honestos que admiravam sua coragem. Roberto provou que o sistema pode ser desafiado quando está errado, declarou o padre que celebrou missa. Lutou contra a corrupção usando métodos violentos, mas motivação era a busca por justiça que autoridades negavam. Legado de Roberto influenciou gerações de criminosos nordestinos que passaram a ver confronto direto com polícia como estratégia viável. Métodos que desenvolveu foram copiados por grupos em todo o interior brasileiro. Mais importante, história de Roberto forçou reflexão sobre corrupção policial. Investigações posteriores confirmaram denúncias que ele havia feito, resultando em prisão de dezenas de autoridades corruptas. Táticas militares de Roberto foram estudadas por acadêmicos como exemplo de guerra de guerrilha, adaptada ao ambiente sertanejo. Era inovação estratégica que transcendia questões criminais. No interior de Pernambuco, nome de Roberto Diabo ainda é lembrado como símbolo de resistência contra autoridades corruptas. Virou lenda que inspira tanto criminosos quanto ativistas sociais. História de Roberto Diabo serve como exemplo complexo de como violência pode emergir quando o sistema oficial falha completamente. Não era bandido comum, era revolucionário que usou o crime para protestar contra a injustiça institucionalizada. Seu caso demonstra perigos de permitir corrupção policial sistemática. Quando autoridades perdem legitimidade, surgem líderes paralelos que oferecem justiça alternativa através da violência. A guerra de 7 anos entre Roberto e polícia também mostra como conhecimento local e apoio popular podem neutralizar vantagens tecnológicas e numéricas de forças oficiais. Mas principalmente, história de Roberto Diabo revela contradições da sociedade brasileira. Mesmo sendo criminoso, era visto por muitos como herói porque enfrentava sistema que todos sabiam estar corrompido. Métodos violentos de Roberto eram indefensáveis, mas motivações encontravam eco em população que vivia sob autoridades que vendiam justiça para quem pagasse mais. Hoje, 50 anos depois, nome de Roberto Diabo ainda desperta debates sobre limites da resistência contra autoridades corruptas. Era bandido ou justiceiro? Criminoso ou revolucionário? A resposta provavelmente é que Roberto foi ambos, produto de sistema falido que o transformou em inimigo do Estado que deveria protegê-lo. Era uma vez um homem que declarou guerra contra a polícia corrupta e quase venceu. História termina com morte do rebelde, mas questões que levantou sobre justiça e autoridade permanecem vivas no sertão brasileiro.